Vamos falar novamente sobre os desafios da educação, desta feita pegando numa questão que eu falarei ligeiramente, que é a questão da relação entre os perfis dos alunos nos diversos níveis de ensino. Ou seja, o perfil de ingresso num dado nível de ensino pode condicionar a evolução do aluno neste nível de ensino. Mas o perfil de saída desse aluno, de um dado nível de ensino, que passa a ser o perfil de ingresso no nível seguinte, é importante, porque se o aluno sair com grandes déficits, né, no perfil de um dado nível de ensino, ele terá dificuldades em acompanhar o nível de ensino seguinte, certo? Pronto, e então, eu desta feita vou começar para falar um bocado da questão da importância do perfil de entrada do aluno nos diversos níveis do ensino básico. Comecemos pelo perfil do aluno que vai entrar no ensino básico pela primeira vez, ou seja, o perfil das crianças que saem da educação pré-escolar. Ora, se durante a educação pré-escolar uma criança desenvolver um conjunto de atividades que configuram a chamada propedêutica para o ensino básico, ou seja, a sua preparação para o ensino básico, que inclui o desenvolvimento de diversas habilidades, não é? Nomeadamente em termos de socialização, num contexto diferente da família, né? Contexto escolar, em termos de capacidade comunicativa, poder expressar-se, portanto, corretamente em língua cabo-verdiana ou que é materna, ou língua oficial portuguesa, né? O desenvolvimento da capacidade motora, né? Ou locomotora, digamos assim, a capacidade de desenvolver a motricidade fina, colocar o ponto certo, né? No sítio certo, né? A imagem certa no sítio certo, né? O caractere certo no ponto certo, né? Isto é motricidade fina, para simplificar. Então, eu diria que o desenvolvimento dessa capacidade, né, psicomotora e de outras habilidades a que me referi, que configuram a chamada propedêutica, contribui bastante para o ingresso dos alunos com sucesso na educação pré-escolar. Agora, na educação pré-escolar não, na educação primária, no ensino básico. Agora, imagine-se uma criança que não teve oportunidade de frequentar a educação pré-escolar ou que o tenha feito em condições que não são adequadas, porque os educadores da educação pré-escolar não têm perfil adequado para preparar os alunos, as crianças, para o ingresso no ensino básico. É evidente que o perfil é diferenciado. Se a criança frequenta um estabelecimento de educação pré-escolar de qualidade e desenvolve essa propedêutica que me referi, portanto, em termos de socialização, em termos de capacidade comunicativa, em termos de desenvolvimento da capacidade psicomotora, não é? E outras habilidades necessárias ao ingresso na educação pré-escolar, portanto, tem um perfil mais adequado para continuar os estudos a nível para ingressar nos estudos a nível do ensino primário. Mas se a criança não tiver frequentado a educação pré-escolar ou tiver frequentado uma educação pré-escolar sem a qualidade exigida, porque o seu educador não tem um perfil adequado para ministrar essa educação, então há um perfil diferenciado e não há, à partida, uma igualdade de oportunidades para a frequência da educação pré-escolar. É caso para se dizer que, muitas vezes, as condições socioeconómicas das famílias condicionam a qualidade
de preparação das crianças para o ingresso na educação pré-escolar. As famílias mais procedentes não têm muitos problemas em colocar seus filhos em jardins de infância, dotados de docentes, de educadores, portanto, com melhor perfil. As crianças oriundas de famílias mais desfavorecidas têm que frequentar estabelecimentos de educação pré-escolar que nem sempre têm educadores com perfil adequado, ou então essas crianças não frequentam a educação pré-escolar, o que significa que vão ter menores oportunidades, né, de acompanhamento. Tudo isso para dizer que é muito fácil dizer-se, portanto, que todas as crianças que têm 6 anos podem ingressar no ensino básico. Isso acontece, mas é preciso ver se o fazem em condições adequadas. Se todos têm a oportunidade de frequentar o ensino básico, o primeiro ano do ensino básico, não é? Em condições que lhes permitam a necessária inclusão, digamos, educativa, ou seja, terem as mesmas oportunidades de acompanhamento e de sucesso na educação escolar, mais concretamente no ensino básico, não é? Portanto, esta é uma questão que se nos coloca. Mas, por outro lado, o contexto da educação pré-escolar é muito diferente da educação escolar. A educação pré-escolar é o prolongamento da educação que se realiza a nível das famílias. Ainda as crianças ainda não são, por isso que se diz crianças, não são alunas, são educandos, mas não são alunos. Serão alunos a partir do ensino primário, né? E por quê? Porque ainda estão numa fase de preparação, né, para o ingresso. Agora, só que essa fase é muito delicada, porque em termos de desenvolvimento psicológico as crianças são muito frágeis, têm muitas potencialidades, evidente, mas em aberto, né? E precisam de pessoas qualificadas para preparar essas pessoas, esses alunos. Portanto, o contexto da educação pré-escolar é diferente. Portanto, os alunos socializam-se na educação pré-escolar e é necessário criar condições para que a transição para o pré-escolar, para a educação básica, não seja dramática, não seja problemática, não se faça com problemas de inadequação das condições de inclusão, né, e de integração nas atividades escolares. Portanto, é necessário que haja um esforço no sentido da articulação, chamada articulação vertical, entre a educação pré-escolar e o ensino básico, de modo que os alunos da educação pré-escolar possam fazer visitas ao ensino básico, à escola de ensino básico, possam ter contato com professores deste nível de ensino, a fim de poderem fazer uma transição suave da educação pré-escolar para o ensino básico. As crianças têm vontade, têm desejo de aprender mais, de transitar de um nível para o outro, mas se não houver a preparação das condições, então fizer uma transição com traumas, com vários problemas de integração, né, com as condições de inclusão precárias, o que acontece é que podemos estar a criar condições para vários fenómenos de inadaptação dessas crianças, que são ainda frágeis, podendo sofrer bullying, podendo sofrer castigos físicos, se as pessoas não estão preparadas para isso. Enfim, vários problemas podem acontecer se as crianças não estão devidamente preparadas nos jardins de infância para acederem a uma educação no ensino básico de qualidade. Eu entendo que constitui um imperativo nacional propiciar a todos os alunos o acesso a uma educação
educação pré-escolar de qualidade e para que possam ter iguais oportunidades, não é, de ingresso e de sucesso na educação pré-escolar, no ensino básico, estou sempre a tocar as denominações. E isso implica conjugar a formação presencial com a formação em exercício, não é? Portanto, os educadores que estão já na educação pré-escolar não podem ser abandonados, pode haver uma oferta formativa orientada para o contexto em que trabalham, de modo que, ligando aquilo que estão fazendo no dia a dia com os conhecimentos, com a formação necessária para serem verdadeiros educadores profissionais, possam desempenhar as suas funções com alta qualidade e assim contribuir para o sucesso dos seus educandos no ensino primário. Isso passa também pela melhoria das condições de remuneração na educação pré-escolar. Não faz sentido que continuem a oferir, em vários casos, salários miseráveis, o que não favorece a procura da educação pré-escolar para uma carreira de educadores. Não é? Temos assistido inúmeros casos de pessoas que se formam como educadores pré-escolar, mas depois têm que trabalhar no ensino básico porque na educação pré-escolar não tem uma remuneração compatível. Ora, este facto contribui para que não haja retenção dos melhores na educação pré-escolar e os que se vão formando vão saindo à procura de outros meios mais adequados em outros contextos, nomeadamente no ensino primário oficial. Portanto, esta é uma questão, uma das questões que se colocam, a adequação do perfil de ingresso no ensino básico implica, digamos, o aprimoramento da política de educação pré-escolar, em que devendo o governo, as entidades privadas, os municípios trabalharem em concertação, em sintonia, para que não haja muitas disfunções entre aquilo que é a educação pré-escolar num dado contexto e em outros contextos, né, mais pobres, digamos assim, que não facilitam a preparação das crianças para uma adequada integração no ensino primário. Obrigado. Voltaremos a esta questão em outros vídeos.